Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Iago, eu tô aqui com o Daniel campeão brasileiro de Ioiô 1A. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro tópico aqui da nossa conversa, que foram os jogadores no Mundial. A gente reparou que eu acho que tirando o campeonato da China, né, que teve 500 jogadores por aí, até mais, é o primeiro campeonato aí que vai ter gente pra caramba. O que você acha, Daniel? Pois é, Iago. Tem uma lista aqui bem extensa aí dos jogadores que vão competir. Temos exatamente 298 competidores do mundo todo. E, cara, eu observei aqui a lista dos 20 finalistas do 1A do ano passado, 18 vão estar competindo esse ano. Só com exceção do Blaze Becker do Chen Yang, que vai estar lá só na bancadinha, né? Todos os finalistas vão estar competindo. Então, tipo, sem falar da galera nova que tá vindo aí, com tudo, você pode ter certeza aí que vai ser bem acirrado e vai vir muita coisa da hora por aí. O que quer dizer com estão na bancada o Shen Yang e o Blaze Becker? O Blaze Becker ele não vai competir esse ano, né? Ele tá lá nos Estados Unidos. E o Chen Yang, ele vai só ficar cuidando mesmo, ele tá gerenciando a marca dele, então auxiliar as duas coisas ali para ele é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais desafiador. Então, nesse momento, ele não vai competir, né? Eu acredito que o objetivo que ele atingiu de conquistar o público, de cativar o público, já foi alcançado. Eu acho que agora o foco dele mesmo é fazer a marca dele dar aquele boom, né? E ele tá fazendo isso com muita maestria, viu? É, a marca dele tá muito grande, tá crescendo e tá cada vez mais pegando jogadores mais experientes e mais competitivos aí. Pegou o campeão mundial, né? O Ryan Connolly, que vai representar o Mundial esse ano de novo, nas finais do 4A. E recentemente pegaram o Connor Seals, né? O Connor Seals que também tem um potencial gigante de ser o campeão mundial esse ano. Então, a Wild não tá de brincadeira. Esses caras estão explodindo. Uma pena que a gente não tem ainda aqui no Brasil um acesso grande a esses ioiôs aí. Mas realmente concordo com tudo que você falou. Então vamos lá, já que você falou aí do Ryan Connolly, que entrou para Wild, campeão do 4A. Na minha opinião, acho que esse Mundial ele leva de novo. Ele tem um pace muito bom para colocar clique atrás de clique. E acho que isso é muito importante, óbvio. Nele, ele é a minha. Acredito que ele vai levar esse campeonato aí de novo. O que você acha? Ele tem uma chance muito grande, cara. Ele tem uma chance muito grande porque, além de manobras é, que, pelo que você falou, tem um pace muito bom, né? Então, é elemento atrás de elemento. E ele também tem uma consistência no solo, né? Com, com umas manobras, assim, bem diferentes. E E assim, quem eu diria que seria um dos principais concorrentes dele seria o Koyo Hashimoto. Cara, o Koyo Hashimoto, eu acho que o estilo dele é sensacional, assim, um estilo muito autêntico, e eu acho que cada vez que passa, cada vez que eu vejo, as apresentações dele ficam mais autênticas ainda. E, e o Kaoru, Para quem tá ouvindo, ele ficou em terceiro lugar. sim, ano passado ficou em terceiro, retrasado ficou em terceiro de novo, e esse ano ele ficou em segundo, só perdeu pro Kaoru. E o Kaoru também, o Kaoru ele é muito consistente, né? Você vê que as manobras dele têm elementos bem complexos e você vê que ele quase não erra. Mas eu vejo pouca inovação no estilo dele recentemente, então eu acredito que aos meus favoritos seria Ryan e Koyo Hashimoto mesmo. Uma coisa legal de falar do Kaoru é que ele colocou agora, numas últimas apresentações dele desse ano de 2005, ele coloca no finalzinho um solo run, tem uma manobra que é quase que um boing com os dois ioiôs invertidos, assim, é fácil de ver porque ele sempre coloca um solo run no finalzinho da apresentação. Nossa, uma das manobras mais bonitas que eu já vi. Mas é isso mesmo, concordo com você. E do 2A, hein? Quem que você acha que vai levar? Essa daí é fácil. Sakauchi. Hajime Sakauchi, na certa. Acho que é muito difícil alguém bater com a consistência dele e com a originalidade. Eu acho que
O Sakauchi, ele tem um combo perfeito ali de performance e técnica que, assim, ninguém consegue bater, ninguém consegue. Se o Chutakada competisse, talvez ele bateria, mas acho que hoje em dia só o Sakauchi mesmo. Para vocês que estão ouvindo entenderem, ele tirou 95, tá? Enquanto o segundo lugar, se eu não me engano, ficou na casa dos 73, 76. Então, a diferença de pontuação foi a maior entre todas do campeonato, entre todas as categorias. Ele é muito técnico, a apresentação é muito. Pode falar. Hoje em dia, é, é quase impossível ter um top 2 que não seja Hajime Sakauchi e Arata Imai. Porque o Arata Imai, ele não tem uma performance tão boa, mas ele tem uma originalidade, um compilado de manobras assim muito originais e muito complexos que não bate com nenhum jogador, mas assim, a consistência e o estilo que o Sakauchi tem realmente não tem pra ninguém. É Sakauchi na certa. É uma vibe de campeão já. O cara já vai com os ioiô de ouro e, tipo, realmente ele tá competindo ali com ele mesmo. Mas o pessoal que tá indo em segundo e em terceiro lugar, eu não me lembro agora o nome deles. Um é um que você falou, né? A Araita. E o outro que ficou em segundo lugar. Muito bons também, muito técnicos. Mas ainda falta aquela coisa de showmanship. E um pouquinho mais de treino ali também, que eles erraram um pouco. Então vamos pro 1A. 1A, eu acredito novamente que o Mirkin vai ganhar. Tem muita gente que fala do Jacob Dolebs, eu entendo, mas o Mirkin ainda tem um pace mais rápido, ele ainda faz algumas manobras ali que dão muito mais clique. Mesmo que seja uma competição acirrada, eu sinto que o Mirkin ainda tem um estilo de jogo. Para mim, o Jacob Doelis tem um estilo de jogo que outras pessoas também têm coisas parecidas ou ali no mesmo mundo. Para mim, o Mirkin já tá no mundo um pouco para cima, os tricks, o pace, o flow, é tudo muito diferente. O que você acha? Olha, o Mirkin, ele é o famoso treino escondido, né? A gente não sabe o que esperar do Mirkin, de fato. A gente acha que ele vai levar os próximos mundiais que aparecerem aí até ele ir pro exército, né? Então, é muito difícil saber. A apresentação do Jakub Dolec também, do Campeonato Tcheco, veio um pouco a desejar. Ele errou muito e usou uma música horrorosa, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. E... Mas assim, a torcida da República Tcheca vai estar com tudo pro Jakub, né? Então, isso pode servir como um incentivo aí para ele ganhar esse campeonato ou chegar aí no top 3 de novo, né? Exatamente. Aliás, o Jacob Doeris ele joga 4A também. Foi em nono lugar, se eu não me engano, no 4A. Isso, ele foi finalista no campeonato mundial ano passado, no 4A, mas acredito que esse ano ele só vai competir no 1A mesmo, para manter o foco ali, né? Porque ele deve estar no foco extremo para ganhar esse campeonato. É o ano dele. É o ano dele, né, pô? Se não é pra ganhar em casa. Vai ser legal, cara, vai ser legal. Então, vamos falar agora do último, que é de 5A. Falando também, já que você falou do Mirkin da Coreia, que vai ter que fazer em algum momento lá o treinamento, o Giruli também vai fazer treinamento de exército. Ele postou no começo do ano que ano que vem, 2026, ele já ia começar o treinamento, mas ele pode mudar de ideia. Se eu não me engano, na Coreia você tem até 5 ou 6 anos, depois você completa 18 anos, para decidir fazer lá os 2 anos de alistamento. Mas depois o pessoal olha direitinho na internet aí, que eu tô falando de cabeça aqui. A gente sabe de ioiô, não de alistamento do exército da Coreia. Eu acredito que, falando de ioiô e não de exército, o de Ruli hoje em dia, eu acho que ele leva de novo, isso se ele não errar e o Sora Ishikawa acertar dessa vez, né? Porque ano passado, infelizmente, o Sora errou, ou felizmente também, porque, né, garantiu aí um top 2 sensacional. Fiquei muito feliz pela apresentação do Naoki também, Naoki Uemai.
ele foi super clean, mas o de Ruli, cara, o pace dele também é sensacional, muita manobra, muito elemento por segundo ali, por minuto, então, tipo, cara, pra mim ele é um jogador completo, assim. Concordo, acho que ele leva de novo. Eu acompanho bastante dele, ele no combo dele ele aumentou pouca coisa. Eu vi ele bastante coisa dele treinando, bastante combos meio impossíveis lá no Instagram que só ele mesmo faz. Não acho que ele vai colocar, tá, esses combos muito malucos aí que ele tá fazendo no Instagram, porque nas duas últimas competições que teve agora, ele só aumentou pouca coisa da rotina dele, que também é aquilo que você falou, é uma rotina que já está tão perfeita, ele já faz há tanto tempo, e tem que ter um tipo de consistência tão grande para você acertar, realmente para ele não vale a pena ficar aumentando o nível, sendo que só ele está naquele nível, na minha opinião. Tanto que você falou, né, o Naoki ele teve uma apresentação fantástica, e ele ficou com 10 pontos a menos ainda que o Giroli, que teve uma apresentação com bastante não, mas se você parar para olhar mesmo e analisar, no final ali ele tem uma quantidade significativa de erros que ele dá uma salvada atrás de salvada. Mas, e mesmo assim, fica com 10 pontos a mais que o segundo lugar. Então, se o Sora não der uma aumentada no pace e o Naoki. Pô, não sei o que o Naoki teria que fazer, porque ele já acertou tudo e ficou em segundo, então não saberia dizer o que ele pode fazer, né? Mas faz parte, né? Eu acho que o Naoki ele tem que ter outro dia de sorte e o de Ruli tem um dia de pesadelo extremo para ficar em segundo lugar, porque ixi, é complicado, é complicado. Para bater esse de Ruli aí, precisa de arroz e feijão, bastante. É só o exército mesmo. Só o exército. A gente não falou do 3A, né? Ah, não falamos do 3A, falamos do 3A. Vamos falar do 3A. 3A tem uma história legal, né, cara? Porque o cara que ganhou nesse ano, ele ficou 14 anos jogando e sempre sendo segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E, mano, 14 anos jogando e não desistiu e conseguiu aí. Claro, ainda assim não foi uma nota muito alta, foi muito mais por causa que o outro Hajime, o Miura, que todo mundo conhece, não foi bem, infelizmente. Mas apresentação do campeão, você lembra o nome dele? Eu lembro de ser uma apresentação bem burocrática, assim. Ele colocou os pontos que tinha dentro Foi o Minato e. Furuta, né? Minato Furuta, ele persistiu aí por anos, realmente, né? Teve o primeiro título dele em 2010 e desde então tem tentado recuperar aí o seu título e depois de 14 anos o cara conseguiu de novo e o cara não desistiu. Dá pra ver ali, teve campeonatos que ele saiu muito frustrado do palco, muito frustrado mesmo. Eu mesmo lembro em 2015 que eu vi ele saindo chorando do palco, assim, de decepção. E de certa forma a gente sente aquela empatia, né? Aquela sensação de vitória, de ter conquistado esse título aí depois de muita batalha de novo. É, Mas, cara, esse ano, se o Hajime não pegar, eu acho que ele vai se aposentar, viu? será? Aí, ó, palavras do campeão. É agora ou nunca, parceiro, é agora ou nunca. A não ser que o cara seja de fato igual o Minato e tenha toda a garra do mundo pra continuar competindo, né? Porque o cara persistiu. Mas o Hajime, eu não duvido dele. Eu acho que esse ano ele consegue. Deve ter treinado muito escondido, pra surpreender todo mundo esse ano de novo. Jogadores à altura ali de 3A tem o Tomoya Kurita, né? O Tomoya Kurita ele joga bem consistente, ele tem muitas manobras muito consistentes, ele erra pouco no palco, mas ele tem um estilo muito lento, na minha opinião. Então, acredito que o Hajime ainda ficaria em primeiro e talvez Minato em segundo e Tomoya Kurita em terceiro. Olha, do Hajime, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente viu também, é que a última apresentação que ele fez, ele estava muito mais focado em fazer os tricks mais fodas da Terra, no pace mais da hora da Terra, no ritmo, no melhor ritmo possível com a música. Só que não deu certo, foi um completo desastre. Eu acredito que ele deve estar treinando essa mesma rotina, e é uma rotina que ele
Eu sinto que ele já, desde a última competição, ele já fez ele já pensou na cabeça dele, ou eu ganho ou eu perco. Porque as últimas competições ele meio que já sabia que ia ganhar, entendeu? Não tem muito o que fazer. A galera que vem aqui em segundo, terceiro, o Sora, até o Tamoio que a gente tá falando agora, não tem o que fazer, cara. Ele é muito. Qual é o nome daquela coisa que não é body control? É quando a gente preenche o espaço? Ah, o zoning, né? Ah, isso. O zone do Hajime é um absurdo. É um absurdo. Nenhum dos outros jogadores tem essa. Eles estão muito mais preocupados em fazer os tricks, porque o Hajime se preocupa em fazer os tricks o mais bonito possível. Então não sei, acho que ele vai vir também pro tudo ou nada de novo. Sim, mano. Acredito que esse ano é tudo ou nada mesmo. O cara realmente não tem nada a perder. A única coisa que ele tá ali disposto é botar o sorrisão na, na galera, né? No público. E a cara de perplexo também, porque cada apresentação que a gente assiste dele, a gente fica perplexo. Não importa qual é o resultado, a gente vai ficar perplexo. Pois é. Então é isso aí, falamos de todas as divisões, vamos falar um pouco então agora das regras, das novas regras, o que mudou. A gente elencou alguns pontos que a gente acha interessante aqui de trazer. Então, acho que a primeira coisa para a gente conseguir falar de coisas mais específicas das regras para todo mundo entender, porque nada aqui é muito técnico não, tá, pessoal? Podem ficar aqui com nós, não foge não. A parte mais importante de entender é que tudo é dividido em duas partes na nota. 60% da nota tem a ver com os cliques e 40% tem a ver com notas que tem a ver com outras coisas. Pode pensar assim nesse primeiro momento. Quer falar um pouquinho só para melhorar um pouquinho o que eu falei sem se estender muito, Daniel? A parte dos 40% se diz respeito à avaliação é, de performance mesmo, né? Além da performance, mas de como você apresenta as manobras, não só de quanto elas valem, digamos assim. Então, eles avaliam a execução, avaliam o controle, né? A parte de uso corporal, toda essa jogada aí da questão da performance, né? O uso do espaço, o uso da música, né? A coreografia, a construção da sua rotina, se é uma rotina onde as manobras elas estão condizentes a cada ritmo, e também a parte de chamar a atenção da galera, né? De ser um showman, né? O showmanship, o famoso showmanship. E então são esses critérios aí que a gente avalia nesses 40%. Então, tudo que vocês ouvirem a partir de agora aí sobre as regras, ou elas vão estar falando de coisas dos 40%, ou vão estar falando de coisas relacionadas aos 60%. Por aí. Então vamos lá, uma coisa que já era conhecida aí dos últimos campeonatos, eu achei que era novo, mas quando eu falei com o Felipe Fench e também falei com o Daniel, os dois falaram que já era comum, mas parece que não é muito bem, não é muito aplicado assim, parece que agora vai ser mais reforçada essa ideia. Não pode ficar jogando ioiô quando sobe no palco. Tá dizendo aqui, ó, de maneira clara, um participante não é permitido de jogar ioiô antes de começar a música. Então parece que agora até aquela última olhadinha ali se a string não tá enrolada nem nada, pelo jeito sim. Vai ter gente que vai fazer, mas aqui tá dizendo que não pode. Desde sempre essa regra ela tem sido presente, né? Acho que eu comecei a perceber que a pessoa começou a prestar mais atenção nisso em 2017, por aí, 2018 ali eu já vi que tinha uma galerinha que subia no palco já com a corda ajustada. E pelo visto a tendência é eles seguirem mais à risca essa regra aí, porque pode comprometer aí na questão da postura, né? Do body control, de como você se porta diante, né, do público. E diante dos juízes, claro, né? Porque isso mostra um certo despreparo. Então você tem que estar preparado antes de você É, competir. isso aí. Outro que a gente pode passar aqui que pode passar de maneira rápida, lá a maioria do som provavelmente tem algum produtor, algum DJ, algum engenheiro de som
que deixa todas as tracks no mesmo volume já anteriormente, já dá uma ouvida em cada track para ver se está tudo certo. Mas está dizendo aqui, se tiver a música muito baixa ou se ela por acaso começar no lugar errado, o jogador não é obrigado a jogar, ele pode levantar a mão e esperar parar e conversar com o juiz para começar direito. Mas isso daí também acho que é uma das coisas mais incomuns de acontecer, né? Agora, coisas legais, é uma coisa que eu tinha aqui de exemplo, de dúvida, era, por exemplo, o Hubstack. Se eu podia fazer o throw, né, segura os Hubstacks, puxa o ioiô e aí solta e faz um trick, eu queria saber, eu sabia que fazer um trick segurando o Hubstack e tricks em volta não daria ponto, mas eu queria saber se eu podia pelo menos jogar a partir do Hubstack. Não pode, tá? A gente não vê hoje em dia tanto jogador jogando com Hubstack, então a gente acaba não levando em consideração que isso possa ser, de certa forma, uma quebra de regra, né? Mas muito engraçado, diferente. Agora falando sobre a divisão de um A em específico. Existe uma frase em inglês que é o seguinte: tricks such as gerbil and rancid milk are seen as a group of trick elements, not as a trick, and each trick element is scored individually. O que isso quer dizer? Me pareceu que quer dizer que todos os movimentos que são diferentes dentro desse trick, tanto um trick como um gerbil ou rancid milk, são tricks que têm elementos dentro deles, está escrito que todos os elementos desse trick vão ser scored individually, então eles vão ter cliques individuais. Eles dizem logo embaixo que o mesmo trick repetido, o mesmo movimento repetido não conta, mas se ele tiver qualquer tipo de risco um pouco a mais, se ele fizer um combo com alguma coisinha diferente, ele pode ser clicado uma segunda vez. Então, me parece que agora mais coisas vão ser clicadas do que anteriormente, não? Com certeza, você pode pegar uma manobra que já existe, criar uma adaptação nova, né, para essa manobra e cada elemento vai dar um boost aí na sua apresentação. Então, você pode ver aí que a tendência é a gente aumentar o número de elementos, né? E o pessoal também está aumentando muito a dificuldade das manobras, né? Pegando elementos bem complexos, assim, que a gente, de fato, nunca tinha visto na vida, algo bem arriscado. E essa tendência aí de subir o nível de dificuldade é só aumentar, né, nessas competições. É. Eu acredito que essa maneira de clicar vai deixar as coisas um pouco mais comuns entre os juízes, porque a gente vê uma disparidade meio grande. Por exemplo, no Japão, eles clicam muito menos, né? Mas num nível assim, não sei, é até meio difícil de entender porque eles clicam tão menos. Mas vamos ver se agora com as regras mudando, se eles vão clicar mais também, ou se só é uma. Enfim. Acho que essa parte que eu acabei de falar eu vou cortar. Vamos lá. Quer falar mais alguma coisa do 1A, cara? Ó, a última coisa legal aqui de falar, ó. Eles estão dando exemplos agora nas regras do que clica. Então eles colocam mount, que são todas, então. Eles colocam aqui o exemplo de trapézio, mas tipo, se você fizer um double or nothing, que é uma mount fácil, vai ganhar um clique, provavelmente. Hop, então Eli Hop, tudo que o Yo-Yo fizer hops e variações. Laceration, então todos os hooks, 3 pontos, ou beef hook, hidemassa, enfim. Whip catch, então tudo que. O legal de pensar aqui, o que até a gente vai falar só sobre o 1A e o 5A hoje, é que as regras do que dá ponto são quase que inversas entre o 1A e o 5A. Vou explicar. No 1A, tudo que tem interação entre o ioiô e a corda dá ponto. Então, se o ioiô estiver rodando sozinho e a corda fazendo um slack e eles não interagem, ou em nenhum momento interagirem, não dá clique. Isso é uma coisa que já vem de alguns anos, né? E no 5A, que é a categoria que se joga com o ioiô solto na mão, tudo que dá ponto no 1A não dá ponto no 5A. Então, se você estiver fazendo algum trick de 5A e em algum momento você faz alguma passagem de 1A, um trapézio, não dá ponto. O Giruli, ele é provavelmente o jogador que menos usa 1A na apresentação de 5A dele.
Dá para perceber que o mindset dele, quando montou a apresentação dele, foi tentar evitar o máximo possível de perder ponto. Então, por isso que cada movimento que ele faz dá ponto, porque ele está sempre pensando: não vou fazer nada de um A, nada de um A. Eu já vi muitas vezes a apresentação dele. Eu contei, ele tem 3 momentos ali que ele faz movimento de um A. De resto, tudo que ele faz dá ponto. Por exemplo, um Sora, um Naoki, ele de vez em. De 90% do que eles fazem é 5A e 10% é um A. Do Giroud é 97% 5A e 1% de um A. E, cara, você já viu a apresentação de um lado de Ruli, cara? É muito Já. bom, cara. Nossa. É muito bom. É, E, tipo, não dá pra você distinguir é muito doido. o- como que é um estilo de. É muito doido, é muito doido. É muito legal ver um jogador de 5A jogando um A. Eu já vi o Di Ruli jogando, eu sei que o estilo do Migi Rison também é um estilo muito diferenciado, assim, de um A. E todos eles jogam um A bem pra caramba. Uhum. Do Giroud, se você. É mais difícil de achar, mas ele é um campeonato da Coreia. Se você colocarem aí, é de 2023 a apresentação. Ele vai na pré. Se vocês colocarem no YouTube Coreia de Roli pré 1A, tem mais chance de achar. É muito legal de ver que ele faz uns rebounds, ele usa muito slack também. É muito legal, mano. É muito legal, sim. Recomendo aí pro pessoal que tá ouvindo ele. E a gente tá deixando passar batido aí um jogador de 5A também, que tem um potencial de bater ele, cara. Ah, verdade, verdade. Deixamos passar mesmo. Vou falar então, pera, antes de falar quem é, vou te falar como que foi os últimos anos dele. Ele tinha desistido do 5A, tá? Ele postou, falou, não vou mais ficar no 5A, ficou meio desiludido e queria ser campeão de 1A. Aí fez várias apresentações jogando só 1A, jogando muito bem, mas mesmo assim viu que jogar 1A dá pra ganhar, mas não dá pra ganhar sempre, assim. Ele tava ficando em terceiro, desculpa, quinto, sexto, sétimo, nunca lá nos pódios. Então pode falar aí quem é o nosso possível ganhador do Mundial de 5A. Cara, se ele treinou bastante, esse ano o Koc An do Vietnã consegue ir para as finais e consegue um pódiozinho, porque o cara é monstro. O cara joga rápido pra caramba e praticamente assim, se fizer perfeito, consegue passar é, o de Ruli. Consegue passar o de Ruli, sim. Só basta acreditar no nosso campeão aí do Vietnã, que acredito que ele consiga. A gente tá aqui na torcida por ele, cara. Um dos underdogs aí, né? Ele é muito rápido mesmo, a apresentação dele é de ficar assim. Ele é que nem eu falei do Juli, assim, o Juli compete com ele mesmo. O Kokian, se acertar tudo que quiser acertar, também só tá competindo com ele mesmo, assim. Tem ninguém ali no caminho. Vai ser legal, cara. Esse Mundial vai ser muito bom. Tá indo todos os jogadores que precisam ir. Todo mundo indo firme e forte. Só não tá indo o nosso campeão aqui do Brasil, né? Mas O Felipe vai representar o Brasil por mim. Vai estar lá representando o Brasil. Eu acredito que ele vai conseguir aí um resultado bem maneiro. Ele esteve aí no Campeonato dos Estados Unidos. Infelizmente, ele não foi bem classificado, né? Mas após ver uma entrevistazinha que ele fez aí, aparentemente o que importa ali para ele é a experiência, né, de ter competido no campeonato internacional, mais um campeonato internacional, né, que ele compete. Então, esse ano aí está sendo um preparatório para o Mundial, para o Brasil aí. Vamos ver aí se o Brasil vai ser bem representado aí pelo Felipe. Vamos traçar um top 5 aí para um A? Vamos lá, vamos começar do primeiro pro quinto, vai. Primeiro pro quinto. Vamos de Mirkin, vai. Mirkin vai ganhar, não dá pra ter dúvida.
Não vamos pensar muito. E vamos pensar também que o Mirkin tá num dia, tipo, tá todo mundo acertando tudo, tá? Todo mundo que a gente vai falar acertou tudo que quis acertar. Quinto lugar aí. Quinto lugar, cara, eu vou dar pro Ryuichi Nakamura, cara. Eu vou dar pro Ryuichi Nakamura. Que o moleque sabe, Você tá achando que ele vai acertar os Hulk dele? Porque, mano, o cara esses sabe o que Hulk faz, dele mano. O aí. cara sabe o que faz. O cara é experiente, sabe das coisas, mano. E eu acredito que esse ano o cara vai vir bolado de novo, representando de novo o lado negro da força, se É não uma o lado bom boa, da uma boa força. escolha Vamos mesmo. vendo aí o que que vai acontecer. Então, olha, eu acho que em quinto lugar vai ficar o Jae Hyun-sung lá da Coreia. É, Ele errou muito no último. Ele ganhou, né, o campeonato nacional da Coreia, mas eu acho que ele errou muito. Achei que ele fez tudo meio parecido. Então, ele ficou em terceiro ou quarto, você lembra? O Jae? Enfim, em quarto. Então acho que vai ficar em quinto. Esse é meu quinto lugar. ele ficou em quarto. Ok. Olha, eu vou botar em quarto lugar, cara. Quarto lugar eu vou botar o Hunter Fierstein. Botar o Hunter Fierstein porque, assim, gostei bastante da apresentação dele do Campeonato dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma temática bem legal. Eu vou botar em quarto. E ele também, cada ano que passa, vai é, se arriscando mais, vai botando mais elementos originais ali. Então, o cara tá jogando bem, eu acredito nele. Beleza, eu não vou colocar ele não. Eu vou colocar o Jacob do Legs aí, em quarto. Em Em quarto. quarto, nossa, que ousadia, É. mano. O futuro irá nos dizer quem tá certo ou não, né? Infelizmente ou felizmente. É. Beleza, terceiro lugar. Olha, existem jogadores que você sabe que vai se classificar ali na frente, e tem jogadores que você quer que eles estejam lá na frente, cara. E tem um cara que eu tô maluco pra ver ele lá na frente, lá no top 3, né, ganhando um campeonato aí. E, cara, eu vou botar o Park Jun-san, da Coreia, cara. Puta que. Mano, eu não sei se você chegou a ver o campeonato coreano, mas assim, ele fez um trick set que, assim, se ele tivesse acertado uma das manobras ali horizontais embaixo da perna, meu amigo, aquilo ali seria épico. Por exemplo, ficou em segundo lugar esse ano na Coreia, né? Mas a gente sabe ali que a questão da performance dele também não é uma das melhores, então acho que o que mais conta na apresentação dele ali é o nível, a qualidade das manobras, né, e a fluidez. A gente sabe que a questão da performance, assim, para você ser um campeão é algo que conta demais. Então, vai ser só uma preferência pessoal mesmo. Vou botar o Park Jun-san em terceiro. Beleza. O meu terceiro é o Alan Chain, mano. É o Alan Chain, cara. Porque Caraca, ele ficou em quinto Alan lugar. Chain realmente. Ele ficou em quinto lugar e ele tem o. É muito meta, entendeu? Assim, Você pega tudo que as crianças estão treinando, o Alan Chain tá treinando num nível acima, sabe? Tipo, o cara é muito criador de meta, ele é muito bem, sei lá, ele é muito ioiô moderno, assim, tá ligado? Ele tem uma cara de Cristiano Mirkin, claro. O Mirkin tem um jeito mais moderno ainda. Mas se você ignorar que o Mirkin existe, ele tem um jeito bem, bem meta, assim, de jogar. Eu gosto, eu acho que ele vai vir forte. Ele ganhou tudo que foi campeonato Open até agora. Então, acho que o terceiro lugar vai ficar pro Alan Chain, seria legal. Beleza. Ó, em segundo, eu vou colocar aqui no meu pódio o Jakob. Vou botar o Jakob, né? Porque o Jakob, ele, se você, Uhum. se você for ver o que o cara deve estar treinando de café da manhã, almoço e janta, pô, não tem como ele conseguir uma posição pior
do que segundo lugar. E pra mim, ou ele ganha ou ele fica em segundo. Então, já tô acreditando que o Mirkin vai vir com tudo esse ano de novo. Então, vou botar aí o Jakob em segundo lugar, mas daqui a pouco já faço as minhas menções honrosas aí. O Jacob tem uma coisa que ele acertou bem a música do Mundial e na última competição aí não acertou tanto a música, né, cara? E isso faz muita diferença, porque a do Mundial, cara, aquela versão de Smelting Like Teen Spirits lá, é muito boa, mano. O flow ficou muito, muito, muito bom. Para, bem fluido. Nossa, ficou muito bom. Mas eu acho que vai ficar em quarto. O meu segundo lugar, deixa eu pensar um segundinho. Meu segundo lugar, eu vou falar. É que, mano, quem a gente quer que ganhe não quer dizer que tem uma chance tão grande. Mas eu vou falar, vai. Eu queria que ganhasse mesmo o Jonathan Citigang, mano. Cara, Ele realmente, eu adoro o estilo dele. Eu acho que ele é muito único, é muito fluido, o slack. E, cara, pô, se ele não vi aqui quanto que ele tirou em performance, mas se ele não tirou 10, pô, as kills são perfeitas, a música tá perfeita, tipo, cara, e ele erra pouco também. E se você reparar na performance dele, ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é tipo throw infinita. Ele joga e faz um combo de 1 minuto. Tem, se eu não me engano, o primeiro combo dele tem 1 minuto, sem trazer pra mão. Eu acho isso muito brisa. Então, cara, acho que ele merecia ganhar aí o segundo lugar. ok. Vamos fazer uma listinha aí de menções honrosas, cara. Eu vou botar aqui, ó, nas minhas menções honrosas, o Connor Seals, tá ligado? O Connor Seals, ele joga demais, assim. Pra mim, o campeonato dos Estados Unidos, pra mim, ele errou muito, né? Não tem como a gente discordar disso, ele errou demais. A gente viu também que no campeonato dos Estados Unidos eles não têm a questão da execução. E isso fez com que ele ganhasse. Mas assim, não dá pra tirar o mérito dele. O cara joga demais. Demais, demais. Chandler Steele também. Chandler Steele também tá jogando demais. Um estilo que tem sido aprimorado aí aos pouquinhos. E cada campeonato que passa ele tem clicado mais e mais também. Cara, dá pra ver que ele tá treinando demais. É, do Chandler, ele precisava de um pouquinho só mais de, na minha humildíssima opinião, assim, ele colocou ter um pouquinho mais de presença parece que ele tá muito focado ali em não errar, sabe? Precisa estar um pouquinho mais solto ali no palco pra encantar um pouco mais. Mas também pode ser que não. Cara, eu diria o Dom Ronan, muito rápido, se ele acertar tudo que ele tem, ele também pode. Tudo que ele faz ali é digno de ficar em primeiro lugar. Só que é aquela coisa, né? A rapidez às vezes é inimiga da perfeição. Então, como ele é muito rápido e faz parte de todo o estilo dele ser provavelmente o jogador mais rápido aí quando quer, né? O que você acha? Ah, é muito difícil o Dom Ronan ficar aí nas primeiras posições, mas é uma menção honrosa muito boa. É, mas eu acho que hoje em dia o que mais tá compensando mesmo é os bangers, né, mano? A parte dos bangers é algo que tá contando muito mais do que velocidade. Mas a velocidade não é algo que dá pra ser descartado também, obviamente. Mas sim, com certeza. É, ano passado ele não pegou top 10, né? Ele ficou em 11º, se não me engano, mas se ele acertar tudo, apesar de ter muitas manobras rápidas, eu acredito que ele consiga um top 10 aí, sim. Isso aí. E banger aí pra galera que tá ouvindo, quer saber mais ou menos. Cara, o banger é diferente. O banger vai ser aquela manobra que vai dar provavelmente mais de um clique e não vai ser uma coisa muito grande, não vai ter 10 mil passos. Provavelmente vai ser um grande momento ali que clica dois e aí logo em seguida já clica dois de novo. Então é só ver os campeões aí que vocês vão ver que eles só fazem banger atrás de banger. Vamos lá, quem mais aí você acha que a gente pode falar aqui só para uma última menção honrosa? Se tem alguém que. Cara, se vou dar uma menção honrosa aqui legal para todo mundo que quiser assistir. Assiste o Daniel Kim, ficou em 19º. A performance dele é muito bonita, muito fluida. Ele é um jogador, ao contrário de um Kokian, assim. O Kokian é um jogador extremamente agressivo nos movimentos e o Daniel Kim do 1A aqui
Ele joga tudo com uma fluidez muito bonita, cara. Sim, o Daniel Kim joga bem demais. Infelizmente ele não vai estar no Mundial, mano. Eu tava falando aqui dos jogadores que estariam no Mundial, ele também foi finalista e, e eu falhei, cara, ele não vai. Então são 17. São 17 finalistas aí do Campeonato Mundial que vão estar em Praga, mas o Daniel Kim não é um deles, infelizmente. Mas o cara joga realmente muito bem, ele é muito original, muito técnico, e são manobras hipnotizantes, né? Tem como. Então é isso aí. Para o próximo episódio, a gente vai falar provavelmente do Campeonato Nacional dos Estados Unidos, falar um pouquinho aí sobre como foi. E depois do Mundial, a gente também vai ter que voltar aqui para comentar um pouco sobre como foi, né? Exatamente. Eu acho que foi uma conversa bem produtiva. Acho que vai ser interessante aí os próximos podcasts aí que a gente vai ter para comentar sobre ioiô, né? Que é esse assunto que a gente tanto adora. E fiquem espertos nos próximos episódios. Isso aí. Falou, abraço, pessoal.